E aí? Vamos lá. Gente, vamos dar continuidade à nossa aula. Ok? Desativar agora. Tá bom. Tá bem enjoado. Olha, sim, voltando. Vamos dar continuidade à nossa aula. É o livro 4, como vocês estão ligados. Vamos para a unidade 3. Vamos falar sobre geopolítica mundial. Você me lembra uma parada aí, mas enfim. É, a gente vai tocar nesse assunto agora, já indo na metade para o final do nosso livro. Vamos tentar matar o máximo que a gente puder para a gente concentrar nas provas finais, né, que estão chegando finalmente. Esse ano de 2020 está indo embora, mas ainda não foi. Então, meus modelos, agora que é todo mundo tirando foto, né? Que chique. Vamos lá. Ah, o nosso testículo começa falando o seguinte: na geopolítica, os estudiosos pesquisam as relações de poder, ou seja, quem manda, entre as nações. Não é utilizado somente pela geografia, mas também pela história, pela sociologia e por outras áreas do conhecimento. Então, o estudo da geopolítica serve para compreendermos como as decisões são tomadas por outros países ou já tomadas ao longo da história podem causar impacto em outras nações. O estudo da geopolítica contribui para a formação de um cidadão mais crítico. E, cara, isso aqui, essa parte aqui é muito importante. A gente percebe que hoje em dia muita gente, tanto faz se são adultos, idosos ou pessoas mais jovens, não tem uma criticidade mais apurada, e até por isso elas se mantêm distantes da questão política, né? Sempre que a gente fala sobre política, muita gente torce o nariz como se fosse uma coisa assim, sem importância, uma coisa chata, e as pessoas não percebem que isso decide a nossa vida, decide os rumos do nosso país. Então, pessoal, fique atento, tá? Que só reclamar sem tentar compreender e sem tentar, sabe, entender como esse processo acontece e a partir do entendimento agir em cima dele, não adianta nada. Tá? Então a geopolítica, ela basicamente ela trata sobre as relações de poder, sobre quem manda, sobre quais países mandam, quais obedecem e quais são as consequências desse mandar e obedecer. Muito bem. Então, para falar sobre geopolítica, a gente vai começar falando um pouquinho sobre os dois sistemas que basicamente ainda existem, um bem mais do que o outro, né, mas ainda estão aí, capitalismo e socialismo. Eu sei que vocês já viram sobre isso ano passado, no oitavo ano, então, pelo menos não vai ser algo novo, vai ser algo que você já tem alguma noção, espero eu, claro, para a gente poder começar já de algum ponto, ok? Então, quando a gente fala em socialismo, esse aqui é um conceito, uma definição do que é capitalismo. É um sistema econômico, também político, por que não dizer, baseado na propriedade privada dos meios de produção, em que uma pessoa ou um grupo de pessoas controla uma indústria, equipamentos, etc. Tá? Ou seja, quando a gente fala em capitalismo, basicamente a palavra que vocês têm que ter em mente sempre é lucro. Tá? O capitalismo ele sempre busca o lucro, a gente vai já falar sobre ele. Inclusive ele está aqui, né? Nesse quadrado aqui mais à direita. Então é um sistema econômico, também político, que é baseado na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, alguém é dono, alguém ou um grupo de pessoas é dono daquilo que produz capital, ou seja, que produz dinheiro, riqueza, tá? Como vocês podem ver à direita, olha, capital corresponde à soma de recursos, valores e bens que formam um patrimônio. No final de tudo, está falando de dinheiro. E o lucro é essa diferença entre o custo que eu gastei, entre o meu custo para produzir e aquilo que eu consegui na venda desse produto ou desse serviço. Tá? Então, é óbvio que o capitalismo é um sistema baseado na busca incessante, incansável e às vezes até a qualquer custo pelo lucro. Às vezes, quase sempre, a qualquer custo pelo lucro. Não importa o que aconteça nesse processo, se vai ser bom para uns e ruim para a maioria, normalmente ninguém liga. Ou muitos não ligam, para colocar da forma correta, tá? Então assim, gente, olha, capital e lucro, nós já falamos, essa é uma charge que mostra, tipo aqui, um capitalista explorando o trabalho, né? E a partir do trabalho dessas pessoas aqui, ele detém, ele consegue adquirir o seu lucro, o seu capital, tá? A gente tem que entender assim que muita coisa foi romantizada e muita coisa foi demonizada até nessa questão de capitalismo, socialismo, tá? A questão é que não existe mocinhos e vilões ou só mocinhos e vilões. Existem aqui pessoas em busca dos seus objetivos e muitas vezes esses objetivos, eles para serem alcançados, eles, pelo menos assim, muita gente acredita,
que é preciso explorar as pessoas. Essa charge mostra uma pessoa que pensa assim, e infelizmente são muitos os que têm essa mentalidade, né? E o socialismo também, ele passa longe de ser um sistema perfeito, né? Ele, na teoria, ele até é, mas na prática a gente vai ver que passa longe disso. O próprio capitalismo também, na teoria, ele tem muita coisa boa. Na prática, a gente vê que é bem diferente, tá bom? Então, no capitalismo, os preços são... Volta! São produtos... Os preços dos produtos são determinados pela lei da oferta e da procura. Isso é muito importante, ó. Porque, como diz aqui, ó, quanto maior a produção de uma mercadoria, menores serão os preços. Quando a oferta do produto é pequena, a concorrência diminui e os preços se elevam. Então, quando vocês veem assim, certos produtos muito caros e outros muito baratos, tem a ver com essa questão da oferta e procura. O quanto desse produto é colocado à disposição do consumidor e o quanto as pessoas procuram esse produto. Por que diamantes são muito caros? Porque não são tantos diamantes que são colocados à disposição do consumidor. É um negócio difícil de achar. E por eles ser distribuído em pouquíssima quantidade e a procura também é grande, todo mundo não, mas muitos, a maioria das pessoas gostaria de ter o diamante, e são apenas poucos os que podem, o preço vai lá para cima, tá? Agora, por que, por exemplo, sei lá, um lápis de cor desse aqui, uma caixa de lápis de cor como esse daqui, é barato? Porque a produção é gigantesca, eu não faço a mínima ideia, ao longo do mundo são bilhões, trilhões, eu nem sei, de lápis de cores produzidos anualmente, tá? Então, por mais que a procura seja grande, já que são muitas as crianças, e também crianças e pessoas de qualquer idade, né, que gostam de desenhar, que precisam utilizar esses lápis de cores, a demanda ela é tão grande, a oferta é tão grande, ou seja, tem tanto sendo fabricado que o preço acaba sendo barato. Então, a questão dos preços ela tem muito a ver com isso, lei da oferta e da procura. Há um tempo aí, não é muito raro de ver, às vezes produtores de leite ou de outros produtos, né, eles jogam o leite fora. Por quê? Porque o leite é um negócio que não dá para estocar por tanto tempo assim, claro, depende das condições. Mas assim, se tiver muito leite no mercado, o preço tende a ficar barato. Por quê? Tem muita oferta. Por mais que a procura seja grande, tem muita oferta, então o preço acaba ficando pequenininho. Se você coloca pouco leite no mercado, o preço tende a ficar maior, porque a oferta é pequena, mas a procura, a demanda continua sendo grande, tá? E eu falei do leite, mas isso vale para outros produtores também. Tem muita gente que estoca café, arroz, feijão e outros produtos apenas para esperar e solta só uma pequena parcela no mercado para quê? Olha, tem pouco feijão, tem pouco arroz, então compra, o preço está lá em cima porque tem pouco, mas na verdade não é que tenha pouco, foi colocado pouco à disposição por conta da questão da demanda, tá? E aí, em relação a essa pergunta, é verdade que o capitalismo gera desigualdade social e contribui para o aumento do consumismo? Isso é verdade ou mito? Isso é verdade, tá? É verdade. Porque primeiro o capitalismo ele gera desigualdade porque as pessoas já partem de condições desiguais. Uns têm muito dinheiro, outros têm bem pouco. E isso acaba refletindo no poder de compra. Se eu tenho muito dinheiro, eu posso comprar muito. Se eu tenho pouco, eu posso comprar pouco, tá? E o consumismo, para quem tem muito dinheiro, claro, ele acaba sendo aumentado porque eu tenho muito dinheiro, eu vou gastar. E já que a gente está falando do capitalismo, tá? Detalhe, a livre concorrência, no caso, é aquela questão de eu poder concorrer com o meu vizinho. Se ele bota uma venda de açaí, eu posso botar também, o meu outro vizinho pode botar também, e nós três vamos competir para ver quem consegue mais consumidores. De que forma a gente pode competir com isso? Produzindo melhor, praticando menores preços, tendo uma melhor qualidade do produto que eu vendo, um melhor atendimento, um local bonitinho, limpinho e tudo mais, tudo dentro das regras de saúde e tudo mais. A livre concorrência ela é uma das coisas boas do capitalismo. O problema é que nem sempre ela é feita de acordo com a lei, com o que a lei determina. Muitas vezes até com a conveniência do Estado. Então, mais uma coisa que na teoria é boa, mas na prática às vezes, né, não é tanto assim. O capitalismo ele é dividido basicamente em três, tá? Comercial, industrial
e financeiro. O capitalismo comercial ele começa lá pelo século XV a partir das viagens de descobrimento, certo? Quando os europeus vieram para cá e descobriram meu ovo esquerdo, eles invadiram a América e outros continentes em busca de especiarias, pedras preciosas, enfim, todo e qualquer tipo de mercadoria que pudesse ser comercializada. Até por isso, capitalismo comercial. No século XV, o feudalismo já está praticamente, sabe, nos seus últimos suspiros, e o capitalismo surge com a força da burguesia, tá? Aliás, a burguesia e o proletariado, né, burgueses, os donos dos meios de produção, o dono das fábricas, o dono das ferramentas, o dono das máquinas, o dono daquilo que a gente usa para fazer capital, e proletariado trabalhador, que por não ser dono dos meios de produção, vende a sua força de trabalho. Então, assim, esses dois nomes, burguês e proletariado, o proletário, vocês vão ouvir muito. Eles são basicamente os dois principais atores do capitalismo, independente da época. Tá? Então, nessa época, né, a burguesia ela surgia com muita força, fazendo frente às outras duas classes sociais que dominavam a época, que era a nobreza e o clero. E eles conseguiram tanto dinheiro, tanta riqueza, tanto capital, né, a partir do comércio, que eles começaram a se colocar em pé de igualdade e até, em alguns casos, ultrapassá-los. Tá? Então, essas viagens de expedições aqui, ó, elas, a partir do século XV, elas passaram, os europeus, não todos, mas sobretudo ingleses, franceses, portugueses, espanhóis e holandeses, começaram a viajar o mundo todo, né, em busca de novas terras para conseguir novas mercadorias, novos mercados consumidores, novos trabalhadores, enfim, conseguir fazer com que o capitalismo se expandisse cada vez mais. Então, assim, é aí que surge a divisão internacional do trabalho, que basicamente, olha, corresponde à prática da divisão das atividades e serviços entre os diversos países. Colocando de uma forma mais simples, a divisão internacional do trabalho, basicamente, ela diz, olha, esses vão produzir produtos mais caros, esses vão produzir produtos mais baratos, eles vão negociar entre eles em desigualdade. Em desigualdade, ou seja, os países ricos disseram, olha, nós vamos produzir produtos caros e vender para vocês caro, vocês pobres vão produzir produtos baratos e vão vender para a gente barato. É claro que nessa lógica, o país rico fica cada vez mais rico e o país pobre cada vez mais pobre. Tá? É absurdo? Muito. Mas é assim que as coisas funcionam, né? Até hoje, inclusive. Então, na época, o Brasil, colônia, fornecia para Portugal, metrópole, produtos bem baratinhos, né? Pau-brasil, ouro, não que eles fossem baratos, mas eles eram vendidos a preço barato. Nem vendidos, eles eram tirados da gente, vamos combinar, né? E a cana-de-açúcar, enfim, café, não, café já nem tanto, mas cana-de-açúcar, ouro e pau-brasil, era de graça. E em troca vinham para cá produtos manufaturados, com preços bem mais altos, bem mais altos. Então é claro que nesse período Portugal enriqueceu muito às nossas custas. E o mesmo vale para a Espanha, com os demais países daqui da América Latina, enfim, em outras regiões também. E óbvio que nesse momento a acumulação de capital foi gigantesca, fazendo com que esses países, os europeus, disparassem à frente dos outros, tá bom? Isso aqui é uma obra de Um Mascote e Seu Escravo, de Harry Chamberlain. Foi produzido em 1822 e representa a condição de subordinado dos escravizados. Lembrando que, claro, a gente primeiro teve os escravizados índios, depois os negros. Aí depois os dois, né? Passando uma fase, os capitalistas, os burgueses, eles acumularam tanto dinheiro que eles começaram a investir nas melhorias tecnológicas e científicas que a época trazia. É o caso do capitalismo industrial. No capitalismo industrial, a gente tem uma situação seguinte, como o surgimento das máquinas, o surgimento da máquina a vapor na Inglaterra fez com que as coisas fossem mudando, né? Esses burgueses começaram a abandonar as suas produções artesanais, né? E passaram a produção no modelo industrial, com o advento da máquina, né? Da máquina a vapor. A partir daí, os capitalistas eles não apenas comercializavam, eles passaram também a fabricar, a comprar, a consumir muito mais matéria-prima, a fabricar num ritmo cada vez mais veloz, cada vez mais rápido e cada vez numa produção maior, fazendo com que a sua produção maior aumentasse também o seu lucro, porque se eu tenho mais para vender, eu tenho mais para ganhar também com essas vendas, tá? Então, essa revolução, ela também modificou o mundo de certa forma, e já que a gente está falando
de regionalização mundial, né? A África foi regionalizada, foi invadida pelos europeus, de modo que, olha aqui, ó, você percebe, tem alemães, belgas, ingleses, espanhóis, franceses, italianos, portugueses, turcos, certo? E apenas a Etiópia que ficou teoricamente independente desse domínio europeu. Esse domínio a gente chama de imperialismo. Inclusive ele foi uma das razões, né, da Primeira Guerra Mundial, já que a Alemanha estava meio puta porque ela chegou por último aqui na disputa da África, na divisão da África, e ela pegou uns pedaços que ela tipo, pô, mas eu não queria isso, eu vou pra guerra. Tá? É claro que não é só isso, mas também. Adiantando um pouquinho aqui. E por último, o capitalismo financeiro. No capitalismo financeiro a gente fala sobre a fusão, acho que merda, a fusão das indústrias com os bancos, tá? Ou seja, os donos de indústrias precisavam ficar adquirindo empréstimos com os bancos até para cada vez mais inovar, cada vez mais buscar um novo produto, um produto melhor, novas maneiras de se produzir, novas áreas consumidores, mercados, enfim. Era preciso que houvesse uma injeção de dinheiro através de empréstimos bancários. Chegou um dado momento que os caras se, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir o meu banco. E aí os bancos acabaram se fundindo com as indústrias. Hoje em dia a gente tem várias e várias empresas que possuem seus próprios bancos, certo? Que elas se financiam e o banco paga a empresa paga o banco, os dois acabam, sabe, se tornando um conglomerado. Olha, a formação de grandes empresas e pelo aumento de números de instituições financeiras. Os bancos aumentaram cada vez mais. E hoje a gente vê, não sei se vocês já perceberam, cada vez mais tu tá vendo na TV, aparecem anúncios de bancos digitais. Os bancos eles estão assim meio que tomando o mundo, cara. E essa presença deles, claro, está sempre atrelada a empresas que estão ali. Essa prática ela acabou gerando duas coisas que são bem ruins, que é o monopólio e os oligopólios. O primeiro, que é o monopólio, ocorre quando uma empresa oferece determinado serviço ou produto, estabelece preços elevados, aumentando assim seu lucro. Olha, essa definição de monopólio está mais ou menos. Que o monopólio é quando uma empresa ela oferece um produto ou um determinado serviço de um modo que praticamente só ela opera ali. Ela age de forma ilegal até, não dando oportunidade para que outras empresas também concorram com ela. Isso que é um monopólio, né? Essa definição de monopólio, ó, bem mais ou menos, sabe? Bem mais ou menos, né? Primeiro porque, por exemplo, os Correios. O Correio não é uma empresa que aplica monopólio, porque é só o Correio que faz entrega no Brasil? Não. Eu ultimamente tenho feito algumas compras na internet e vieram outras empresas entregar aqui em casa, que não o Correio. Não foi o Correio, outras empresas. Então não é um monopólio, já que existem outros operando no mesmo ramo, no mesmo segmento, tá? E em relação aos preços, tudo bem, os preços eles têm a ver também com a questão do monopólio, mas não é isso que define o que é monopólio. O monopólio ele é definido por um serviço ou um produto que é vendido por uma empresa que ela não permite que a concorrência se instale ali. É tipo assim, se só houvesse aqui em Cametá uma rede de farmácia, seria um monopólio. Mas na verdade tem outras, né? Então, o monopólio é esse. E o oligopólio é quando você tem um grupo de empresas fazendo... O oligopólio é tipo um monopólio, só que em grupo. É um grupo de empresas que se junta para não deixar com que outras empresas definam. Imagina assim, tipo, a gente tem aqui em Cametá a farmácia A, B e C. E elas três dominam o segmento de venda de remédio. Se vem a empresa do grupo D, a empresa A, B e C formam um oligopólio e elas não permitem que essa empresa do grupo D entre. Isso é um oligopólio, tá? E elas dominam o mercado e aí a partir disso elas formam outros tipos de práticas criminosas, como por exemplo o cartel, que é o que a gente via, não vê tanto hoje assim, mas via muito em posto de gasolina. Mas até hoje, por exemplo, os preços dos botijões de gás, eles basicamente são os mesmos. Há um cartel aí. As empresas determinam, olha gente, todo mundo vai vender botijão por um valor X. Ele bota o preço lá no alto, porque quando você percebe que todos estão vendendo pelo mesmo valor, né, você acaba se vendo obrigado a comprar naquele preço. Você não é o contrário da livre concorrência, onde cada um determina o preço e a quantidade, enfim, determina como, quando e por quanto quer vender.
Então você já vê que essa regra da livre concorrência ela tem certos percalços, ela tem certa, não é que a regra da livre concorrência ou a lei da livre concorrência seja errada, não, é exatamente o contrário, ela é muito boa, só que ela é quebrada quando a gente vê essas práticas criminosas, tá? É o que eu falei aqui, ó, os trusts, os cartéis, as holdings. Bora ver o que é holding, olha. Aqui está aqui a definição dos três. Trust é a fusão de várias empresas de modo a formar um monopólio com o intuito de dominar determinada oferta de produtos e serviços. Cartéis são acordos comerciais entre concorrentes para principalmente fixação de preços ou cota de produção, divisão de clientes, de mercado, de atuação, a fim de eliminar a concorrência e aumentar os preços dos produtos. E a holding, olha, grupo que detém a maior parte das ações de uma empresa, é responsável pela sua administração. Essa holding é tipo assim, olha, eu tenho muito dinheiro e eu vou comprar as ações de uma empresa X. Aí eu compro mais de 50% daquela empresa, eu passo a ser o dono dela, tá? E eu compro de outra ali, bancos fazem muito isso, tem muitas empresas que fazem isso, por exemplo, a Nestlé, ela é dona de uma infinidade de outras empresas, ela comprou a Garoto, por exemplo, a Garoto é da Nestlé. E tem outras empresas que fazem isso. Exemplo de bancos, o Itaú agora é o Itaú Unibanco. Por quê? Porque ele comprou o Banco Unibanco, tá? Então quando a gente fala dessas holdings, a gente fala de grandes, gigantescas empresas que acabam sendo também Facebook. Facebook ele comprou o Instagram, ele comprou o WhatsApp, sabe? E comprou outros aplicativos aí, ok? Então percebam, acho que o YouTube, acho que é dele também, não tenho certeza. YouTube, do Facebook, não sei. Mas o Instagram e o WhatsApp são. Não, o YouTube não é não. Ou é. Enfim, pesquisa aí. Então quando a gente fala de holding, olha, fala de, por exemplo, a Sony, que produz uma infinidade de videogames, TVs, eletrônica de modo geral, a General Electric dos Estados Unidos, a Nestlé da Suíça, enfim, tá? Esses são alguns exemplos, tá? Sobre o socialismo a gente vai falar em uma outra aula, para esse vídeo não ficar muito mais longo do que já tá? Então vamos fazer a atividade depois, me aguarde no grupo, beijinhos e até mais tarde.